Parte 1. Os mistérios cruciais. O que existia antes do Big Bang? Ainda que tempo e espaço tenham começado a se curvar como um varal com roupas, isso não causou grande alarme na física, pois não parecia existir ainda a chance de essa linha se romper. Os buracos negros, que romperam o espaço-tempo, só entraram nesse panorama anos depois. Equações brilhantes são concebidas a fim de que a realidade permaneça intacta, então o simples fato de a matemática ser tão complexa manteve o grande público afastado de algumas noções bastante inquietantes. Mas tudo isso mudou com o surgimento da teoria do Big Bang. De uma vez só, o tempo se separou em 2. Além do tempo como já o conhecemos, que surgiu com o Big Bang, há o que existiria fora de nosso universo, um tempo esquisito, um pré-tempo, um não-tempo? Vamos ver se conseguimos visualizar a realidade fora do nosso universo. Por conveniência, vamos colocar esse mistério nos seguintes termos: o que veio antes do Big Bang? A melhor forma de visualizar essa questão é nos imaginarmos entrando em uma máquina do tempo que nos leve rapidamente a uns 13,7 bilhões de anos atrás. À medida que nos aproximamos dessa inconcebível explosão que deu início à criação do universo, nossa máquina do tempo é exposta a perigos extremos. Levou centenas de milhares de anos para que o universo primordial, que era superaquecido, esfriasse o suficiente para que os primeiros átomos se aglutinassem. Mas, como nossa máquina do tempo é imaginária, podemos pensar que ela desliza pelo espaço superaquecido sem derreter nem se despedaçar em partículas subatômicas, chegando poucos segundos antes do Big Bang, ou até menos, nos sentimos próximos do objetivo. Falar em segundos significa que existe tempo, então o único desafio é fatiar os segundos em milhões, bilhões e trilhões de frações. O cérebro humano não funciona em escalas tão diminutas, mas vamos supor que temos a bordo um computador que consiga traduzir trilionésimos de segundo em termos humanos. Por fim, vamos chegar à menor unidade de tempo e de espaço possível de imaginar. Os famosos versos de William Blake, e ter o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. 2. Estão quase se tornando realidade, embora uma hora ainda seja muito tempo. Quando a escala do cosmos é infinitesimalmente minúscula, o nosso computador entra em curto-circuito e, de repente, mais nada calcula. Todas as nossas referências se desfazem. No início, não existia matéria. Como a observamos hoje, apenas o caos rodopiando e, nesse caos, talvez não existissem as regras que chamamos de leis da natureza. Sem regras, o próprio tempo se desfaz. O piloto de nossa máquina do tempo dirige-se aos passageiros para lhes contar da gravidade da situação, mas infelizmente não consegue fazê-lo, por uma série de razões. À medida que o tempo se desfaz, também se esvaem as noções de antes e depois. Para o piloto, não. Deixamos a Terra num dado tempo e chegamos depois ao Big Bang. Os acontecimentos todos se aglutinaram de maneira inimaginável. Tampouco os passageiros podem reclamar: me deixe sair daqui, pois o espaço também se diluiu, tornando os conceitos de aqui e lá inúteis. Esse colapso em pleno início da criação é real, mesmo que nossa máquina do tempo não seja. Não importa quanto nos dediquemos a essa questão, nem quão finas consigamos fazer as fatias de tempo, não é possível atravessar esse início, não com meios comuns, pois, como se sabe, o Big Bang aconteceu em todos os lugares, então não havia um lugar para onde poderíamos viajar. Restam a nós duas opções. Ou é impossível responder à pergunta: o que
Veio antes do que veio antes do Big Bang, ou, então, precisamos criar meios ímpares que nos ajudem a desenvolver essa resposta. Porém, uma coisa é certa: a origem do tempo e do espaço não aconteceu no tempo e no espaço. Aconteceu em algum lugar extraordinário, o que, para nossa sorte, significa que respostas extraordinárias não são inadequadas, são necessárias. Tendo isso em mente, que venham os mistérios cósmicos. Compreendendo o mistério antes e depois são conceitos que só têm sentido em termos de espaço. Tempo. Nascemos antes de andar, vamos chegar à velhice depois da meia idade. Mas isso não se aplica à origem do universo. Já foi bastante discutido. Que tempo e espaço surgiram com o Big Bang? Se isso for verdade, e isso ainda é só uma possibilidade, não algo estabelecido, então a questão de fato é: o que veio antes do início do tempo? Essa forma de colocar a questão é melhor que a primeira em algum sentido. Não. Antes do início do tempo é um paradoxo em si, é como dizer quando o açúcar não era doce. Estamos em pleno reino das questões impossíveis, mas isso não é motivo para desistirmos. A física quântica levou a sério um diálogo entre Alice e a rainha vermelha em Alice no País do Espelho, de Lewis Carroll. Depois de Alice dizer que tinha 7 anos e meio, a rainha retruca que tem 101 anos, 5 meses e 1 dia. Não posso acreditar nisso, disse Alice. Não pode? Disse a rainha com tom de voz penalizado. Tente outra vez, respire profundamente e feche os olhos. Alice riu. Não adianta fazer isso, disse ela. Ninguém pode acreditar em coisas impossíveis. Eu diria que você nunca praticou bastante, disse a rainha. Quando eu tinha a sua idade, praticava sempre meia hora por dia. Às vezes me acontecia acreditar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. 3. O comportamento quântico nos força a ser ainda mais tolerantes com as coisas impossíveis. Não há nada de comum sobre as condições que se apresentavam à época do Big Bang. Para compreendê-las, precisamos contestar e depois abandonar algumas de nossas estimadas crenças. Primeiramente, deve-se perceber que o Big Bang não foi o início do universo, mas, sim, do universo atual. Ignorando por ora se o universo atual foi criado a partir de outro universo, os físicos não conseguem de fato rastrear o cosmos até seu início absoluto. Fazer medições só funciona quando temos o que medir, mas no comecinho havia apenas uma fatia infinitesimal de algo. Sem nenhum tipo de organização, nenhum corpo, nenhum contínuo, espaço, tempo, nenhuma lei da natureza. Em outras palavras, puro caos. Nesse estado inimaginável, toda a matéria e a energia que vieram a criar as centenas de bilhões de galáxias que conhecemos estava comprimida em uma fração de segundo. A expansão se acelerou em uma velocidade inconcebível. A expansão ocorreu entre 10 e 36. Imagine 1 dividido por 10 seguido por 36 zeros, segundos e 10 hífen 3 sobrescrito 2 segundos, e quando terminou, o universo tinha se expandido em tamanho na assombrosa taxa de 10 sobrescrito 2 6, enquanto tinha se resfriado cerca de 100.000 vezes. Um cenário bastante aceito, mas não definitivo, mapeia esse processo de origem da seguinte forma: 10 menos 43 segundos, o Big Bang. 10 menos 36 segundos, o universo sofre uma rápida expansão, conhecida
como inflação cósmica, sob condições de superaquecimento, passando do tamanho de um átomo ao de uma laranja. No entanto, não existem átomos nem luz. Num estado muito próximo do caos, as constantes e leis da natureza estariam entrando em curso. 10. 3 sobrescrito 2. Segundos, ainda num calor inimaginável, o universo borbulha em elétrons, quarks e outras partículas. Há uma diminuição rápida da inflação anterior ou uma pausa, por razões não compreendidas de todo. 10. Menos 6 segundos, tendo se resfriado drasticamente, esse universo primitivo dá origem a prótons e nêutrons, que são formados a partir de grupos de quarks. 3 minutos, as partículas carregadas já existem, mas os átomos ainda não, e a luz não consegue atravessar a névoa escura em que o universo se transformou. 300.000 anos, o processo de resfriamento chega a um ponto em que elétrons, prótons e nêutrons começam a formar os átomos de hidrogênio e de hélio. Agora a luz consegue escapar, e a distância que ela percorre vai determinar, desse ponto em diante, a extremidade, o horizonte de eventos, do universo visível. 1 bilhão de anos, atraídos pela gravidade um do outro, hidrogênio e hélio se aglutinam em nuvens que darão origem às estrelas, galáxias. Essa linha do tempo acompanha o momento produzido pelo Big Bang, que foi suficiente para gerar, muito tempo depois, os bilhões de galáxias visíveis. Hoje em dia, mesmo que o universo tenha tido apenas o tamanho de um único átomo, as galáxias continuam a se separar por conta da expansão que se seguiu a essa primeira explosão inimaginável. Muitos eventos complexos já aconteceram desde esse início. Existem livros inteiros que descrevem apenas os 3 primeiros minutos da criação, mas, para nossos propósitos, esse esboço é o suficiente. Como conseguimos imaginar a explosão de uma banana de dinamite ou de um vulcão, o Big Bang parece se encaixar no senso comum que temos sobre a realidade. Porém, nossa compreensão sobre o que aconteceu é débil. Na verdade, os primeiros segundos da criação colocam em xeque quase tudo o que concebemos sobre tempo, espaço, matéria e energia. O grande mistério sobre o surgimento de nosso universo é como algo se criou do nada, e ninguém consegue de fato compreender como isso ocorreu. Por um lado, o nada não pode ser apreendido por nenhuma forma de observação. Por outro lado, o caos inicial desse universo primitivo é um estado inteiramente alheio, desprovido de átomos, de luz, talvez, até das 4 leis básicas da natureza. Não podemos evitar esse mistério, pois o mesmo processo de origem continua ocorrendo neste exato instante e a todo tempo, em níveis subatômicos. O Gênesis é agora. As partículas subatômicas formadoras do cosmos continuamente piscam, existindo e não existindo. Como um interruptor cósmico, existe um mecanismo que transforma o nada, conhecido como vácuo, em um fértil oceano de corpos físicos. Nosso senso comum sobre a realidade enxerga as estrelas flutuando em um vácuo frio e vazio. Contudo, na verdade, o vácuo está cheio de possibilidades criativas, que se apresentam ao nosso redor. O raciocínio parece que está ficando abstrato, prestes a desaparecer como um balão de gás hélio. Não queremos que isso aconteça. Todos os mistérios cósmicos têm um aspecto humano. Vamos imaginar que estamos em uma espreguiçadeira em um dia de verão. Sentimos uma brisa quente e ficamos sonolentos, nossa mente se enche de meias imagens e pensamentos não concluídos. De repente, alguém pergunta: o que você quer para o jantar?
Abrimos o olho e respondemos, lasanha. O mistério do Big Bang está contido nessa pequena cena. A nossa mente consegue ficar vazia, em branco. Imagens e pensamentos caóticos passam por ela. Mas, quando respondemos a uma pergunta, o vazio ganha vida. Entre infinitas possibilidades, escolhemos um único pensamento, que se forma na mente por si próprio. Esta última parte é fundamental. Quando dizemos lasanha, ou outra palavra qualquer, ela não se faz a partir de algo menor. Não é construída. Apenas surge. Por exemplo, as palavras podem ser fragmentadas em letras. Assim como a matéria pode ser fragmentada em átomos. Mas, claro, essa não é uma descrição verdadeira do processo de criação. Toda criação traz algo do nada. Perceber que, mesmo quando estamos à vontade como criadores, mergulhados em palavras e pensamentos infinitos, não temos ideia de onde vem pode trazer uma sensação de humildade. Quem sabe qual vai ser o nosso próximo pensamento? Até mesmo Einstein considerava seus pensamentos mais brilhantes como felizes acasos. A questão é que criar algo do nada é um processo humano, não um evento cósmico longínquo. A transição do nada para alguma coisa reflete sempre o mesmo resultado. Uma possibilidade se concretiza. A física desumaniza o processo, fazendo isso com uma precisão inacreditável. Numa escala de tempo inimaginavelmente pequena, as vibrações dos quantas surgem do vazio e rapidamente voltam a ele, mas esse liga e desliga do ciclo quântico é invisível para nós. As regras que governam a criação física devem ser deduzidas. Não adianta usar um estetoscópio nas paredes de um estádio para descobrir as regras do futebol, mas, de certa forma, é isso que a cosmologia vem fazendo em suas tentativas de explicar a origem do universo. A dedução lógica é uma ferramenta excelente, mas talvez, neste caso, ela crie tantos problemas quanto os que resolve. Um início desnorteador. Não há dúvida de que não existiam corpos no espaço antes do Big Bang. Mas será que espaço e tempo, tecnicamente, o contínuo espaço-tempo, também surgiram com eles? A resposta padrão é sim. Se não existiam corpos, não existia espaço nem tempo. Então, como seria esse estado antes da criação? Não havia o dentro e o fora, que são propriedades do espaço. O universo primitivo se expandia sem haver algo ao seu redor, e agora? Enquanto bilhões de galáxias funcionam no espaço sideral, o universo não é como um balão com uma casca. Novamente, os conceitos de antes e depois, dentro e fora não cabem. Sobra alguma coisa em que se apoiar? Pouco. Existir implica a possibilidade de que, mesmo sem tempo e espaço, as coisas acontecem. Eis uma boa analogia. Vamos imaginar que uma pessoa está em um cômodo, onde percebe que há corpos que se movimentam ligeiramente, o leite balança na tigela do cereal, e ela sente a vibração vindo do chão. Por acaso, ela é surda, então não tem como saber se há algo fora do cômodo batendo nas paredes. Algumas pessoas são sensíveis o bastante para sentir vibrações no corpo, vamos deixar isso de lado. Mas ela pode mensurar as ondas na tigela e as vibrações de outros corpos, inclusive o chão, o teto e as paredes. Grosso modo, é assim que os cosmólogos enfrentam o Big Bang. O universo está cheio de vibrações e ondas emitidas bilhões de anos atrás. Elas podem ser medidas e é possível fazer inferências a partir disso. Diante de uma pergunta simples, porém, aparece o desconforto, alguém que é
Surdo de nascença consegue mesmo saber como é o som? Embora existam vibrações mensuráveis associadas ao som, senti-las é uma experiência. Diferente de ouvir um solo de violino, a voz da cantora de 10. Ella Fitzgerald. Ou uma explosão de dinamite. Analogamente, medir a luz de galáxias aceleradas ou a radiação de fundo das micro-ondas do universo atual, essa radiação é um resíduo do Big Bang. Não nos mostra como foi o começo do universo. Trabalhamos a partir de inferências, exatamente como um surdo observando as ondas na tigela de leite, de forma que essa limitação pode representar uma fatalidade na tentativa de qualquer explicação sobre a origem do universo. A partir do ponto em que nos encontramos no espaço-tempo, podemos ainda tentar investigar as leis da natureza que funcionam fora do espaço e do tempo. Em especial, a física pode recorrer à linguagem matemática na esperança de que sua existência não dependa do universo onde vivemos. Muitas das especulações que se seguem se apoiam na fé de que a matemática é sempre válida. Mesmo em um universo alienígena, onde o tempo anda para trás e as pessoas andam no teto, se juntamos uma maçã a outra maçã, o resultado da soma é duas maçãs, não é? Contudo, ninguém nunca comprovou que essa fé ainda vale. A matemática aplicada aos buracos negros, por exemplo, está cheia de especulações, pois um buraco negro é totalmente impenetrável. A matemática pode ser fruto da mente humana. Pensemos no algarismo zero, nem sempre existiu. Por volta de 1747 a.C., os egípcios e os babilônios antigos tinham um conceito de zero, mas ele só passou a ser usado como algarismo em cálculos a partir de 800 d.C., na Índia, muito depois do auge das culturas grega e romana. Zero significa a ausência de tudo, mas na matemática nada é simplesmente mais um número, não um sinal de desespero existencial. Não conquistei coisa alguma com a minha vida, seria uma afirmação desesperadora, mas a equação 1 é igual a zero não é. Na física quântica, pode-se brincar com os conceitos de tempo sem que ninguém fique estressado com a própria existência. No entanto, se o tempo começasse a se comportar de modo peculiar no nosso dia a dia, seriam outros 500. Flutuando entre dois mundos, o tempo é um mistério com um quê de particular e, se queremos compreender o universo humano, precisa ser explicado. As melhores respostas até agora. Obviamente, a transição do antigo caos à organização do universo atual é muito misteriosa. O limite que separa espaço e tempo é dado pela escala de Planck, batizada em homenagem ao físico alemão Max Planck, o pai da mecânica quântica, pela qual é 20 ordens de magnitude menor que o núcleo de um átomo, isto é, 1 dividido por 10 seguido por 20 zeros. É impressionante, mas o aparente caos não travou a compreensão humana. A mente parece ainda encontrar coisas estáveis, talvez. As medições relevantes em uma escala tão pequena ainda são definidas por três constantes, relativas a aspectos muito básicos da criação, a da gravitação universal, a do eletromagnetismo e a da mecânica quântica. Durante a era de Planck, na ínfima escala de tempo do início do Big Bang, a natureza não era muito reconhecível, pois as constantes e as forças familiares ou eram muito diferentes ou ainda não existiam. Na assim chamada dimensão de Planck, o espaço adquire uma qualidade espumosa, um estado indistinto onde tem fim qualquer senso de direção, como para cima e para baixo. Em termos de duração, o tempo de Planck, a escala característica da era de Planck, é mais rápido que a mais rápida das escalas de tempo da nanociência atual em cerca
de 30 ordens de magnitude, onde um nanosegundo corresponde a um bilionésimo de segundo. Portanto, perguntar sobre o que existia antes do Big Bang é o equivalente a perguntar o que existiu antes ou além da era de Planck. Acontece que a física consegue de fato indagar sobre o reinado transplanque. Sabemos que as leis da matemática regem as 4 forças básicas: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca. Essa é uma das razões pelas quais a fé na matemática parece perfeitamente justificada. Algumas constantes conhecidas nos indicam por que essas 4 forças assumem os valores que têm no universo. Por exemplo, ao calcular o módulo da gravidade em qualquer lugar, seja em Marte, seja em uma estrela a anos-luz de distância ou na microscópica escala dos átomos, a constante que se aplica à gravidade é a mesma, independentemente da diferença entre esses ambientes. Confiando em constantes, a física terrestre pode viajar mentalmente aos mais remotos pontos do espaço e do tempo. Será que as mesmas constantes existem de maneira temporal, estendendo-se para além de nosso universo? A física atual não consegue dar uma resposta definitiva sobre isso. Mas, se as constantes forem atemporais, podemos imaginar uma continuidade entre a nossa realidade e dimensões desconhecidas. Independentemente disso, é possível perceber o fascínio de constantes atemporais. Em plena perturbação do caos, elas transmitem um senso de estabilidade à realidade. Constantes atemporais também sustentam a matemática como uma linguagem que consegue sobreviver ao malogro das palavras. Se antes é uma palavra cujo significado se perde, o valor de π, e a fórmula é igual a mc. Sobrescrito 2. Se sustentam. Mas essas certezas também podem ser ilusórias quando nos deparamos com os princípios da era de Planck. Em primeiro lugar, pensar em constantes atemporais exige que se pergunte de onde elas vieram, deixando-nos órfãos em relação a uma história da origem, que é justamente aonde queremos chegar, levando esse questionamento o mais próximo possível do início de tudo. Ficamos tentados a dizer que o estado anterior à criação foi o vácuo quântico. Na física clássica, o vácuo é realmente vazio. Ironicamente, esse tipo mais puro de nada está de acordo com as histórias religiosas sobre a criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1:2, mas a teoria quântica e suas derivações afirmam que o vácuo não é nem um pouco vazio. É cheio de coisas quânticas. Na verdade, o vácuo quântico é cheio de grandes quantidades de energia que não se manifestam no universo observável. Então, não há problema em conceber um universo surgindo do vácuo quântico, pelo menos em termos da disponibilidade potencial de energias suficientes. Também não há dúvida de que, para chegar à era mais remota do universo, precisamos da física do vácuo quântico. Mesmo assim, a era de Planck levanta um véu impenetrável, que bloqueia a nossa visão do início. Uma manobra inteligente é se virar sem início algum, o que acabou se tornando um conceito bem comum, por mais estranho que pareça. Será que o Big Bang é necessário? Teoricamente, existem outras possibilidades além do Big Bang. Pode soar estranho, caso o Big Bang seja real. Mas vamos lembrar que a explosão que deu início ao universo não foi como a explosão de uma dinamite. Não havia matéria nem energia do tipo que hoje ocupa o universo criado. As imagens que vemos nos programas televisivos de ciências, que se parecem com estrelas explodindo na escuridão do espaço, são completamente enganosas, já
que não existia espaço nesse início remoto. Seria mais fácil se o universo tivesse se originado de outra maneira. Em 1948, Hermann Bondi, Thomas Gold e Fred Hoyle propuseram um modelo denominado Teoria do Universo Estacionário, justamente para fugir da questão da origem e do que existia antes do começo. Nesse modelo, o universo também está em constante expansão, como na teoria do Big Bang, mas com a condição extra de que sempre apresente os mesmos aspectos em qualquer ponto, obedecendo ao princípio cosmológico perfeito. Isso significa que o universo é sempre igual em todos os lugares e a qualquer momento. Em outras palavras, não importa onde observemos, ou quão remota era, o universo seria sempre o mesmo. Isso significa que a criação da matéria acontece continuamente no espaço-tempo mesmo que ele esteja se expandindo. De acordo com a teoria do Big Bang, a criação ocorreu em algum momento. E, para isso, foi necessário que o nada virasse tudo. Então qual modelo é verdadeiro? As observações de fontes de luz distantes, datadas da era mais remota do universo, corroboram um modelo evolutivo, o que põe em dúvida o estado estacionário original. Em 1993, Hoyle, Geoffrey Burbidge e Jaian Narlikar propuseram uma versão atualizada dessa teoria, que eles denominaram de estado quase estacionário. Com ela, eles pressupõem que mini-bangs acontecem repetidamente no universo. Outra alternativa, conhecida como inflação caótica, é bastante semelhante ao estado estacionário, mas em escalas muitíssimo maiores. Mais tarde, o termo inflação caótica foi substituído por inflação eterna, que dá uma pista sobre seus insights essenciais. A noção de inflação eterna sustenta que certos pontos-chave do campo quântico acumulam energia suficiente para permitir que a criação rebente, e esse estouro inicial propicie impulso suficiente para que um universo inteiro possa se originar num instante. Existem várias razões para que a ideia de inflação eterna tenha entrado em voga, mas a principal delas é a noção de que uma gênese primordial pode ser substituída por um comportamento constante no vácuo quântico. Fundamentalmente, se o vácuo transborda de coisas pequeníssimas, partículas subatômicas, por que não lhe conceder a capacidade de transbordar de coisas bem grandes, universos? Todas as teorias inflacionárias aceitam o evento do Big Bang, mas, com isso, carregam nas costas a questão dos inícios e finais. Por definição, a eternidade não tem começo nem fim. De acordo com o princípio da inflação eterna, o espaço-tempo sempre transbordou de imensos acontecimentos inflacionários em vários lugares, como um borbulhante banho cósmico. Esses eventos ocorrem na velocidade da luz e continuam para sempre. Alguns físicos brilhantes estão fascinados pela noção de inflação eterna e não parece plausível que gente tão exigente e antiquada como os filósofos possa estragar as coisas. Mas a filosofia se preocupa com palavras como existência, eternidade. Termos que acabam se revelando bastante capciosos. Transitando pelo multiverso. A teoria da inflação eterna tem ligações com outra concepção em voga, a de multiverso. Nesse esquema, o nosso universo não é único, mas, sim, um entre muitos universos, bolhas num banho de espuma, cujo número poderia chegar a infinito. Veremos mais detalhes adiante. Como a teoria do Big Bang é amplamente aceita, a possibilidade da inflação eterna acaba tendo uma vantagem sobre as teorias do estado estacionário. Uma vez aberta a porta, as tentativas de criação de um universo que comporte a vida humana
São tantas quantas desejarmos. Nesse cassino cósmico, a natureza é efervescente de universos, e é provável que eventualmente tope com o certo. O nosso. Afinal, os dados são jogados infinitamente. O cassino cósmico permite, inclusive, mudanças infinitas nas regras, isto é, nas regras da natureza, que governam o funcionamento do cosmos. Gravidade, velocidade da luz e o próprio quantum podem ser sacudidos à vontade, assim diz a teoria. Vamos imaginar, porém, que estamos em um carro e temos uma pessoa como copiloto. Não conhecemos o lugar, então pedimos que ela nos diga para que lado virar na intersecção seguinte, ao que ela responde: existem caminhos infinitos na próxima intersecção, mas não se preocupe, eles levam a infinitas outras intersecções onde você pode virar infinitas vezes. Uma hora. Gente chega a Kansas City. É nesse pé que se encontram os físicos quando tratam de multiverso, inflação eterna e cassino cósmico. Além do fato de que não existem dados nem experimentos que demonstrem que um multiverso teórico combine com a realidade, o mais absurdo é que tais teorias acenem com esse mapa das escolhas infinitas, reivindicando que é o melhor mapa já traçado. O ponto de vista mais comum entre os cosmólogos é que algumas combinações de modelos distintos podem ainda ser viáveis, talvez, inclusive, o estado quase estacionário. Independentemente de quantos universos sejam aceitos, porém, a teoria ainda reivindica para si a questão sobre o que aconteceu antes do processo de criação. Antes continua sendo uma palavra inútil, no entanto, dizer que tudo foi e sempre será igual soa como um truque. Existem outras maneiras de evitar a questão do começo. Antes de o modelo Big Bang com inflação cósmica ser estabelecido, muitos cosmólogos preferiram os ciclos de expansão e contração, que implicam ciclos de início e fim. Nas tradições espirituais do Oriente, os universos cíclicos eram aceitos como um conceito geral extraído do ciclo de nascimento, morte e renovação das criaturas. Analogia não é o mesmo que prova científica, mas precisamos lembrar que, no universo humano, os processos que regem a vida como a conhecemos devem estar ligados aos mecanismos da criação em escala cósmica. Uma variante do universo cíclico excluiria um Big Bang surgindo do nada, mas ainda consideraria o universo atualmente descrito pela relatividade geral. Roger Penrose, especificamente, propôs uma série de universos que remonta ao tempo infinito. O estado atual que conhecemos teria surgido de um universo anterior, num processo de reciclagem de tudo que havia nele, sobretudo, das atuais leis e constantes físicas da natureza. Em um ciclo sem fim, um Big Bang leva a outro, assim o estado anterior à criação é apenas a ponta final do universo anterior. A sequência de criações conserva certo tipo de memória de um ciclo para o outro. Na intrigante concepção de Penrose, a entropia, ou desordem, encontrada no universo desempenha um papel fundamental. Há uma lei da física, a segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia aumenta ao longo do tempo, em todo o universo. As palavras são abstratas, mas é essa lei que rege como um universo primordial superaquecido se resfriou, como morrem as estrelas e porque a lenha da lareira vira fumaça e deixa cinzas. A entropia sempre aumenta, tanto em pequena quanto em grande escala. Existem ilhas de entropia negativa no universo, onde a energia pode ser usada em prol de gerar mais ordem, como nos ecossistemas vivos, em vez de se deslocar ou dissipar. Nós somos uma ilha ordenada. Desde que
Continuemos a consumir alimentos, ar e água, o nosso corpo é essa ilha. Transformando energia bruta em processos organizados em trilhões de células, renovando-as e reabastecendo-as. Há bilhões de anos, a Terra se tornou uma ilha de entropia negativa, pelo menos em sua superfície, mas, precisamente quando a fotossíntese teve início, as plantas convertem a luz solar em processos regulares, assim como nosso corpo faz em outras situações. Consumir energia em vez de desperdiçá-la é fundamental. A desordem provoca a dissipação de energia em calor, como o calor liberado por uma fogueira. Para combater essa entropia, as criaturas vivas consomem energia extra necessária para contrapor a perda. Uma árvore caída num bosque perdeu sua capacidade de obter energia do sol, portanto dá-se início à deterioração e à decomposição. Penrose não discordou da segunda lei da termodinâmica, ele reconheceu que o universo inteiro está se resfriando, se espalhando, e está mais caótico. O que ele estava contestando eram, especificamente, as teorias inflacionárias do cosmos. Se a desordem aumenta à medida que o tempo passa, argumentava ele, então o contrário deve ser verdade também. Se voltamos no tempo, todos os sistemas demonstravam maior organização no início. Por exemplo, se revertemos o tempo, a fumaça e as cinzas liberadas pela fogueira se reorganizariam em um pedaço de lenha, uma árvore podre voltaria a viver e crescer. Portanto, o universo remoto deve apresentar o estado mais organizado de todos, mas não. A era de Planck foi a do mais puro caos. Então, de onde vinha a singularidade, termo de Penrose, do universo, que possibilitaria o desenvolvimento de vida na Terra? Nada do universo inicial. Desde o primeiro instante de caos completo, parece preparar um caminho de evolução de galáxias de modo que a vida neste planeta já seja facilitada. Para um leigo, a contestação de Penrose às teorias inflacionárias pode parecer bastante convincente, embora cosmólogos céticos levantem algumas questões técnicas. Ele ainda faz uma segunda colocação mais sutil. Vamos supor que aceitamos a vida na Terra como algo tão único que o universo primitivo teve que assentar o caminho através de condições especiais. Vamos até aceitar que havia condições especiais surgindo quando o cosmos estava superaquecido e infinitesimalmente pequeno. E o restante desse vasto universo. A vida evoluiu em nosso planeta independentemente do que estava acontecendo em bilhões de outras galáxias. Então, como é que o universo fez para amparar a nossa evolução, se isso for mesmo verdade, enquanto em tudo mais nada parece especial? Penrose afirma que é muito mais provável que as condições para a vida na Terra tenham se tornado especiais algum tempo depois. Talvez tenha sido apenas um acaso aleatório. A ciência deve optar pela explicação menos improvável. Os astrônomos recentemente descobriram milhares de estrelas com sistemas planetários, e com isso, rebateram até certo ponto a contestação de Penrose. Algumas dessas estrelas são tão parecidas com o Sol que talvez favoreçam o desenvolvimento de vida em planetas como ocorreu neste aqui. Houve grande entusiasmo depois da notícia de que provavelmente não estamos sozinhos no universo. Porém, a alegria desaparece quando se salienta que dizer provavelmente não explica como a vida evoluiu a partir de substâncias químicas inertes. As chances podem ser tão minúsculas, uma em milhões e mais milhões, que nem uma profusão de sóis em galáxias longínquas seria o bastante para encontrarmos a chave mágica da vida. Não dá para refutar a contestação, por outro lado, tampouco é possível prová-la. Mas,
Assim que começamos a tratar de disparidades e probabilidades, ficamos achando que a vida evoluiu por acaso e que a noção de singularidade levou um tremendo golpe. Uma engenhosa teoria da informação. Ou talvez não. Quando uma teoria se saiu tão bem quanto a do Big Bang. Para explicar a evolução do universo, é complicado fazer objeções a ela. Podemos estar simplesmente apontando falhas técnicas que podem ser emendadas. Com certeza, seria preciso um golpe letal para derrubar uma estrutura construída com tanto cuidado desde os anos 1970. Mas o argumento de Penrose sobre a segunda lei da termodinâmica é tão básico que poderia derrubar o castelo de cartas inteiro. O problema da inflação cósmica é que ela não surgiu como uma evolução natural de teorias científicas, mas foi montada para dar conta de alguns enigmas desconcertantes da antiga cosmologia do Big Bang. A inflação é bem corroborada por medições delicadas. Seu golpe principal mira na tentativa de salvar o universo primitivo do caos aparente. Mas, para isso, precisamos de uma fonte organizacional que seja mais sofisticada que uma simples roleta de bingo, que vai liberando os números ao acaso. Lee Solin, um reconhecido cosmólogo norte-americano, propôs algumas ideias intrigantes sobre a geometria da era de Planck que poderiam salvá-la do caos absoluto. Talvez a fonte da ordem fosse algo imaterial, mesmo que, durante aquela era, o caos ocorresse apenas no nível físico. Penrose e Solin definiram que o ingrediente-chave era a informação. Essa linha de raciocínio parece intrigante, pois outros físicos já teorizaram que, quando toda a matéria e a energia são sugadas por um buraco negro e aniquiladas, a informação consegue sobreviver. É difícil ou mesmo impossível provar isso, já que o interior de um buraco negro é impenetrável, mas é uma maneira intrigante de contornar a morte por calor da entropia. E se a informação não puder ser perturbada mesmo sob as condições mais extremas? Uns e zeros não morrem de frio nem são reduzidos a cinzas no fogo. Talvez o estado de pré-criação fosse rico de informação imune à segunda lei da termodinâmica, que se aplica ao momento do Big Bang. Por analogia, a informação que levamos na mente pode sobreviver a todos os tipos de ameaças físicas. Nosso nome é um pedaço dessa informação. Sabendo o próprio nome, não importa se viajamos aos trópicos asfixiantes, nem ao Polo Sul, já que o calor e o frio não resfriam nem fervem um nome. Ele não sofre variações se descemos o Vale da Morte nem se escalamos o Monte Everest. Em geral, apenas a morte ou um trauma craniano extremo poderia nos privar desse íntimo pedacinho de informação. Isso também vale para coisas mais complexas, já que a capacidade de armazenamento da mente humana é enorme. Há casos raros de pessoas que acordaram depois de anos de um coma profundo, recuperaram a memória e retomaram sua vida. A permanência da informação nos seres humanos leva a crer que um universo cíclico seja uma possibilidade real. Se um universo anterior deu à luz o nosso, talvez as constantes e as leis da natureza tenham sido transmitidas na forma de informação, sobretudo matemática, já que alguma matemática elementar deve estar envolvida nisso. Todavia, essa linha de pensamento impede que a matemática seja considerada uma propriedade física. No modelo de Solin, a passagem do bastão cósmico acontece quando novos éons surgem das singularidades dos buracos negros. Um éon seria uma unidade de tempo cósmica, uma singularidade é a pequenina partícula que sobra quando tudo foi sugado pelo buraco negro. Teoricamente, tal partícula é singular pois não possui as coisas que permitem classificações: espaço, tempo,
matéria e energia. Não existem provas substanciais de que as singularidades de fato existam, mesmo que sejam matematicamente plausíveis. A noção é de que o universo vai basicamente entrar em colapso e virar um ponto único, uma singularidade, em que matéria, energia, forças da natureza e espaço-tempo desaparecem, ressurgindo somente através de uma nova singularidade. Em outras palavras, antes do Big Bang houve o Big Crunch, ou o grande colapso. Não sabemos o suficiente sobre buracos negros para dizer como a informação sobreviveria a eles quando mais nada consegue sobreviver, e a singularidade continua sendo apenas uma estrutura teórica. Chegamos ao ponto em que reivindicar que a informação não foi destruída no caldeirão cósmico primitivo mais parece outro truque. De um jeito ou de outro, o que quer que esteja acontecendo num buraco negro é algo tão obscuro quanto a era de Planck no universo primitivo. As mesmas paredes impenetráveis ainda bloqueiam a nossa visão, tangendo a supercorda. Embora muita gente fique apavorada diante da matemática avançada, ela nos ajuda a perceber que qualquer aspecto da realidade que seja transcrito em fórmulas matemáticas também existe como conceito. Em geral, se você consegue compreender o conceito, chega ao âmago do que a matemática está tentando explicar. A matemática é, na verdade, uma linguagem universal e concisa que nos permite descrever os chamados processos físicos, ou melhor, descrever as nossas interações com a natureza. Porém, nem a matemática mais elevada consegue salvar uma ideia incorreta. No debate entre modelos que incluem um Big Bang e outros que não o incluem, não é tão simples pesar os prós e contras. Se a matemática é a única coisa em que a cosmologia ainda pode confiar, por que não despejar o fardo todo sobre ela? Talvez a única maneira segura de descrever o estado inicial seja como uma realidade em que apenas a matemática pura pode nos orientar. Ou, indo um pouco mais longe, talvez esse estado inicial consista em números e nada mais. Talvez soe como uma proposição esquisita, mas algumas teorias estão dispostas a considerar essa possibilidade. O principal exemplo é o da teoria das cordas, que acabou se tornando teoria das supercordas para acompanhar sua expansiva ambição. Essa teoria surgiu para resolver algumas questões quânticas críticas mais esotéricas. Todavia apresenta implicações mais amplas em relação aos mistérios sobre como as partículas elementares, como fótons, quarks e elétrons, se comportam ora como partículas, ora como ondas. Muitos físicos definem este como o problema central da física quântica. A partícula é como uma bola de tênis que passa por cima da rede, a onda é como rastro de ar turbulento que ela deixa. As duas coisas parecem completamente diferentes. Porém, se a bolinha de tênis e o rastro de ar puderem ser reduzidos a características comuns, talvez o problema seja resolvido. A teoria das cordas afirma que a característica comum é a vibração. Imagine a corda de um violino vibrando e produzindo notas musicais. A nota tocada depende de onde o violinista posiciona o dedo na corda. De forma análoga, a teoria das cordas considera que as ondas são a vibração de uma corda invisível, sendo que cada nota seria uma partícula específica que se manifesta no espaço-tempo. Essa analogia com a música é bastante robusta, pois considera que as harmonias subatômicas, vibrações que entram em ressonância, determinam como os quarks, bósons, como fótons e gravitons e outras partículas específicas se interrelacionam, formando estruturas complexas. Assim como as 12 notas da escala musical ocidental se
transformam em inúmeras sinfonias e outras composições musicais, sendo virtualmente infinitas as possibilidades de combinações entre elas. Alguns tipos de cordas vibrantes podem ser a base das múltiplas partículas subatômicas que vêm sendo descobertas nos aceleradores de alta velocidade. Embora os céticos gostem de dizer que cordas vibrando em um nível não observável podem ser apenas produtos da nossa imaginação, a teoria das cordas é atraente porque se refere à matemática pura. Um modelo avançado, conhecido como teoria das supercordas, expandiu a complexidade das equações necessárias. Inicialmente havia 5 modelos de supercordas que pareciam diferentes, mas em meados dos anos 1990 foi demonstrado que eles apresentam semelhanças sutis e complexas. Daí surgiu a teoria M, o ponto alto do modelo matemático, em que M corresponde à mágica, mistério, ou membrana, conforme anúncio extravagante do seu principal criador, Edward Witten. A magia e o mistério entraram em cena porque a teoria M não tem nenhuma base em experimentos nem em observações. Ela tira da cartola um coelho matemático ao harmonizar as teorias de cordas anteriores, que tampouco se basearam em experimentos ou em observações. O fato de a teoria M se sair muito bem, no papel, parece tanto mágico quanto misterioso. O truque máximo seria demonstrar que o universo realmente funciona como se descreveu no papel, mas ninguém jamais chegou nem próximo disso. O terceiro M, membrana, é um termo técnico da física para descrever como certos corpos quânticos se expandem pelo espaço, como lençóis ou membranas vibrantes. Neste ponto, beiramos a fronteira de equações muito complexas, que só podem ser alcançadas pela alta matemática, mas é possível oferecer aqui um quadro conceitual. Que fim levou tudo isso? Como foi que a realidade se tornou tão enigmática a ponto de precisar ser reduzida a números? A física trata de fisicalidades, mas, como vimos, as fisicalidades desapareceram na revolução quântica. Estamos falando de fisicalidades simples, básicas, do tipo que os 5 sentidos nos deixam vivenciar quando alguém dá um chute numa pedra e descobre que ela é dura. As fisicalidades sutis permanecem na forma de partículas subatômicas e das ondas com as quais lida a física quântica. Mas 2 obstáculos relacionados a elas não puderam ser ultrapassados. O primeiro obstáculo, como mencionamos anteriormente, tem a ver com a incompatibilidade entre corpos grandes e pequenos. A teoria da relatividade geral, de Einstein, faz um trabalho magnífico com corpos grandes como planetas, estrelas, galáxias e o próprio universo. Através da compreensão que ela proporciona sobre a gravidade e a curvatura do espaço-tempo, considera-se que a relatividade nos permite a mais profunda compreensão de tudo o que é macroscópico e de larga escala do próprio universo. No outro extremo, a mecânica quântica, M que, ao descrever os menores corpos da natureza, sobretudo as partículas subatômicas, se sai tão bem quanto ela. Mas, desde o início da formulação de ambas, a teoria geral da relatividade e a M que não se emaranharam. Cada uma delas faz previsões satisfatoriamente precisas em seu respectivo campo de atuação. Os experimentos podem ser conduzidos e as observações feitas. Mas encontrar o elo entre os maiores e os menores corpos do universo tem sido extremamente difícil. O segundo obstáculo teve origem nesse dilema. Uma vez que ficou estabelecido que existem 4 forças fundamentais da natureza e que elas consistem em gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, apresentou-se a possibilidade de uma teoria unificada.
Por volta do final dos anos 1970, com a descoberta dos quarks, surgiu o assim chamado modelo padrão, que juntava o mundo quântico em três frentes. A força responsável pela luz, pelo magnetismo e pela eletricidade, eletromagnetismo, foi unida às duas forças que mantêm os átomos coesos, as forças nucleares forte e fraca. Um mundo de corpos minúsculos se submeteu à conformidade da matemática. Essa etapa ficou conhecida como modelo padrão e, considerando quantas mentes brilhantes contribuíram para ela, unificar três forças fundamentais é realmente grandioso. Só restou a gravidade para completar essa teoria de quase tudo, o mais próximo que esperamos chegar do Santo Graal, a teoria de tudo. Por analogia, vamos imaginar que algumas pessoas estão montando um quebra-cabeça da Estátua da Liberdade. Todas as peças já estão encaixadas menos a tocha. Essa peça não está na caixa, então começam a procurá-la. Não se preocupem, dizem, é só achar essa peça e completar o quadro. Falta pouco. No entanto, apesar de todo mundo procurar a peça sem parar, ninguém a encontra. Para a decepção geral, quando voltam ao quebra-cabeça, a Estátua da Liberdade é apenas uma silhueta em meio a uma névoa densa. A física moderna está dividida em duas grandes áreas. Uma acredita que o quadro do universo está quase completo, só faltando uma peça, que vai ser encontrada no futuro, desde que a busca seja perseverante. A outra acredita que a peça que falta faz o quadro ser vago e duvidoso. Poderíamos também chamá-las de área de pesquisa convencional, construir um maior acelerador, criar mais telescópios poderosos, efetuar mais cálculos, gastar mais dinheiro. Versus área revolucionária, começar tudo de novo com um novo modelo de universo. Como a área convencional se considera mais prática e pragmática. Seu mantra é calhe a boca e faça cálculos, ou seja, teoria demais não passa de especulação fútil. A fim de que essa área de pesquisa convencional se saia vitoriosa no final, ela deve sondar algumas partículas teimosamente incrustadas no tecido quântico, só então seus cálculos serão comprovados. Desde que o bóson de Higgs, uma das mais importantes dessas partículas, foi observado em 2012, o otimismo é grande. Já mencionamos que o vácuo quântico é um meio no qual partículas subatômicas borbulham. Algumas delas são tão ardilosas que desentocá-las demanda quantidades enormes de máquinas na forma de aceleradores imensos e dispendiosos. Ao bombardear um átomo em energia ultra alta, às vezes o vácuo quântico libera um novo tipo de partícula. Trata-se de um trabalho preciso, cuidadoso, mas essas novas partículas profetizadas na nova geração de teorias provam se as teorias existentes estão de fato corretas. A existência do bóson de Higgs foi prevista, portanto sua descoberta, quando confirmada, indicaria que o modelo padrão corresponde à realidade. Mas o modelo padrão não é definitivo, não é uma unificação grandiosa. A função do bóson de Higgs é oferecer massa a outras flutuações no campo quântico, uma tecnicalidade na qual não precisamos nos alongar. Mas essa função é básica para a existência de todos os corpos físicos criados. A mídia agarrou-se ao apelido partícula de Deus, o que constrange quase todos os físicos. Para eles, a comprovação do bóson de Higgs foi um triunfo porque ele era uma das partículas essenciais restantes, a tocha da Estátua da Liberdade foi encontrada, e o quadro teórico está quase completo. Foram 5 décadas em busca dessa pecinha, desde que o físico britânico Peter Higgs e outros pesquisadores propuseram pela primeira vez que o chamado campo de Higgs existia.
A nova descoberta se encaixa num padrão familiar. A história da física moderna apresenta um desfile triunfante de resultados comprovados que se encaixam nas previsões teóricas. O bóson de Higgs pode ser um elo importante para que possamos entender as quatro forças fundamentais, como elas se interrelacionam, mas também pode significar o final do desfile, já que acrescentar a gravidade a essa mistura pode ser impossível em termos de comprovação. O graviton, uma partícula teórica que emerge do campo gravitacional quando provocado, está longe de ser observado ou de ser observável. Um dos obstáculos é a questão tecnológica. De acordo com certas estimativas, um acelerador que talvez consiga provocar a aceleração e a energia necessárias para que possamos nos aproximar da origem da realidade física teria que ter circunferência maior que a da Terra. Porém, esse obstáculo não precisa causar o fim da história. A matemática consegue contornar as dificuldades práticas. Não existe uma balança grande o suficiente para se aferir a massa de uma baleia azul, mas ela pode ser determinada com cálculos sobre o seu tamanho, a densidade da massa e comparações com baleias e golfinhos menores, cuja massa possa ser aferida. Mas a área de pesquisa convencional se vê enfiada até a cintura num pântano matemático, enquanto a teoria das cordas, das supercordas e a teoria M acrescentaram camadas e mais camadas de complexidade à questão, embora nada que se possa verificar na prática. É estranho que nossa falta de capacidade para escapar de uma dificuldade tão básica coloque o cosmos inteiro em questão. Mas a realidade é apenas uma, não duas. Tanto as coisas pequenas quanto as grandes devem estar vinculadas de alguma maneira. O fato de essas conexões serem invisíveis não interrompe a matemática. Mas essa matemática ficou muito complicada. Ainda com muitos buracos, e caminhos óbvios são aplicados aos pontos áridos, dando a impressão de que se nos afastamos demais da realidade nem a matemática pode nos salvar. A menos, claro, que possamos admitir que o poder irracional da matemática, como dizem os físicos, esteja apontando para a natureza mental do cosmos, onde está a origem da matemática.